Imagine receber sua nova vizinha com um bolo de boas-vindas e descobrir que ela é a amante do seu marido. Lúcia tinha 41 anos, 20 deles dedicados a um casamento que descobriu ser mentira. Tudo desmorou na noite de Natal, quando ela flagrou o marido aos beijos com a vizinha. Mas o pior ainda estava por vir. Os dois planejaram roubar a casa dela, que era herança de família. Esta é a história de uma mulher que foi traída, humilhada e quase destruída, e de como ela renasceu das cinzas mais forte do que nunca. Prepare-se, porque essa história vai mexer com você. Antes de continuar, quero que saiba que a sua opinião é muito importante para nós. Por isso, se estiver gostando, deixe seu comentário, curta e se inscreva no canal. Este gesto simples e gentil nos ajudará a escrever novas histórias emocionantes para você. Lúcia observava o reflexo no espelho do banheiro enquanto ajeitava os cabelos castanhos, que começavam a mostrar os primeiros fios prateados. 41 anos, 20 deles dedicados a construir o que ela acreditava ser um casamento sólido como rocha. "Mãe, o café está pronto." A voz de Cristina ecoou do andar de baixo. Desceu as escadas da casa ampla, cada degrau uma lembrança. Aquela mansão no condomínio Jardins do Vale tinha sido herança de seus pais. As paredes guardavam histórias de 3 gerações. Roberto sempre dizia que era um desperdício manter uma casa tão grande, mas Lúcia não conseguia imaginar viver em outro lugar. "Bom dia, minha princesa." Lúcia beijou a testa da filha de 15 anos, que já estava de uniforme escolar. "Pai, já saiu?" Cristina perguntou, mastigando uma torrada. "Reunião cedo. Você sabe como ele é dedicado ao trabalho." Dedicado. Essa palavra definia Roberto perfeitamente. Ou pelo menos era o que Lúcia acreditava. O marido empresário, sempre elegante em seus ternos italianos, era respeitado na cidade. Construíram um império de franquias de lojas de materiais de construção. E ela? Bem, ela tinha sido arquiteta. Uma promessa brilhante, diziam os professores da faculdade. Mas quando Cristina nasceu, a escolha pareceu óbvia. Família primeiro. Às vezes, tarde da noite, Lúcia olhava para suas mãos e tentava lembrar a sensação de segurar uma lapiseira, de desenhar projetos que materializavam sonhos. Mas a nostalgia logo passava. Ela tinha feito a escolha certa. Tinha certeza disso. "Mãe, você viu? Tem uma mulher se mudando para a casa do lado." Cristina apontou pela janela. Lúcia se aproximou. Uma mulher jovem, cabelos loiros impecáveis, corpo esculpido em roupas justas, coordenava os carregadores. Não parecia ter mais de 30 anos. "Que interessante, faz tanto tempo que aquela casa estava vazia." Lúcia sorriu. "Vou preparar um bolo de boas-vindas hoje à tarde." "Você e seus bolos, mãe." Cristina revirou os olhos com carinho. Depois de deixar a filha na escola, Lúcia passou a manhã preparando seu famoso bolo de cenoura com cobertura de chocolate. A cozinha sempre foi seu refúgio. Ali, ela tinha controle. Cada ingrediente na medida certa, cada passo seguido à risca, resultados previsíveis. Às 3 da tarde tocou a campainha da casa vizinha, o bolo ainda morno nas mãos. A porta se abriu. "Oi, você deve ser a vizinha." A mulher loira sorriu, revelando dentes absurdamente brancos. "Eu sou Tânia." "Lúcia, moro ali ao lado. Trouxe um bolo de boas-vindas." "Que fofa você." Tânia aceitou o bolo, seus olhos percorrendo Lúcia da cabeça aos pés com uma rapidez quase imperceptível. "Entre, por favor. Desculpe a bagunça. Ainda estou organizando tudo." A casa tinha o mesmo projeto arquitetônico que a de Lúcia, mas parecia menor com tantas caixas espalhadas. "Você mora sozinha?" Lúcia perguntou, tentando não parecer intrometida. "Por enquanto, sim. Sou esteticista. Acabei de abrir minha própria clínica. Esse bairro é perfeito para meu negócio." Tânia serviu café. "E você, trabalha com o quê?" "Eu cuido da casa e da família." "Ah, que luxo! Eu adoraria ter tempo para isso." O tom de Tânia era doce, mas havia algo nos seus olhos que Lúcia não conseguiu decifrar. Conversaram por 1 hora. Tânia era engraçada, carismática. Quando Lúcia finalmente se despediu, sentiu que tinha feito uma nova amiga. Ao entrar em casa, encontrou Roberto na sala, afrouxando a gravata. "Como foi seu dia?" Ela se aproximou para beijá-lo. "Cansativo, vou tomar um banho."
Ele desviou o beijo pegando apenas o canto de sua boca. Lúcia ficou parada na sala vazia, uma sensação estranha no peito, mas a afastou rapidamente. Roberto estava apenas cansado. 20 anos de casamento tinham dessas coisas. Naquela noite, enquanto preparava o jantar, Lúcia não sabia que a mulher que tinha recebido em sua casa com tanta gentileza estava naquele exato momento enviando uma mensagem para seu marido. Ela é ainda mais ingênua do que você disse. Vai ser fácil. O que Lúcia não imaginava era que sua vida perfeita estava prestes a desmoronar. E a culpada estava morando bem ao lado. 3 semanas se passaram desde que Tânia chegara ao condomínio. Nesse tempo, ela e Lúcia se tornaram praticamente inseparáveis. Lúcia, querida, você precisa vir à academia comigo. Tânia apareceu na porta naquela manhã de terça-feira, usando um conjunto de ginástica rosa que mais parecia uma segunda pele. Não aceito não como resposta. Lúcia olhou para baixo, para sua própria roupa folgada. Fazia anos que não pisava em uma academia. Eu não sei, Tânia. Não estou em forma como você. Bobagem. É exatamente por isso que precisa ir. Além do mais, minha personal trainer é maravilhosa. Vai adorar. E foi assim que Lúcia começou a frequentar a academia 3 vezes por semana. Tânia sempre estava lá, animada, empurrando-a para mais uma série, mais um exercício. Às vezes, Lúcia se sentia desconfortável com os olhares que Tânia recebia dos homens. A vizinha era magnética, sabia exatamente como chamar a atenção. Sabe, Lúcia, Tânia disse um dia enquanto tomava um suco verde na lanchonete da academia, você é linda, só precisa se cuidar mais, investir em você. Roberto nunca reclamou. Lúcia respondeu na defensiva. Claro que não. Tânia sorriu tocando a mão de Lúcia. Mas a gente não se cuida para os homens, querida. A gente se cuida para a gente mesma. As palavras de Tânia ecoaram na cabeça de Lúcia durante todo o caminho de volta para casa. Será que ela tinha se negligenciado? Será que Roberto ainda a achava atraente? Naquela noite, Lúcia se arrumou com mais cuidado para o jantar. Vestido novo, maquiagem, perfume. Roberto mal levantou os olhos do celular. Você vai sair? Ele perguntou distraído. Não. Arrumei-me para jantar com você. Ah. Roberto voltou a atenção para a tela. Desculpe, amor, preciso resolver uma coisa urgente do trabalho. Você se importa se eu comer rápido e voltar para o escritório? Lúcia sentiu um aperto no peito, mas sorriu. Claro que não, trabalho é trabalho. Roberto comeu em 15 minutos e desapareceu no escritório. Lúcia jantou sozinha, o vestido novo de repente parecendo bobo, exagerado. No dia seguinte, Tânia a convidou para um chá da tarde em sua casa. Meu Deus, Lúcia, você está com uma cara péssima. Aconteceu alguma coisa? E então Lúcia se viu contando tudo. A distância de Roberto, a sensação de invisibilidade, os 20 anos dedicados a uma família que parecia não mais precisar dela. André, seu filho mais velho, estava na faculdade em outra cidade. Cristina vivia grudada no celular. Roberto sempre ocupado. Você já pensou que talvez ele esteja, sei lá, com alguém? Tânia perguntou, sua voz cheia de falsa preocupação. Roberto? Nunca! Lúcia riu, mas o riso saiu forçado. Ele não é esse tipo de homem. Claro, claro. Desculpe, não devia ter sugerido isso. Tânia segurou sua mão. É que eu me preocupo com você. Você é tão boa, tão pura. Às vezes me pergunto se as pessoas boas não acabam sendo pisadas. Aquela noite, Lúcia não conseguiu dormir. Virou-se na cama observando o marido roncando ao seu lado. Roberto era fiel. Ela conhecia esse homem. Não conhecia? O celular dele vibrou na mesa de cabeceira. 1, 2, 3 vezes. Lúcia olhou para a tela iluminada. Mensagens de um número sem nome. Seu coração acelerou. Seria invasão de privacidade olhar? Mas eles eram casados há 20 anos. Não deveria haver segredos. Com mãos trêmulas, pegou o telefone. Amo você, meu amor. O mundo de Lúcia parou. Seu estômago revirou. Lúcia deixou o telefone cair na cama como se queimasse. Suas mãos tremiam violentamente. A respiração ficou curta, rápida. A sala começou a girar. Ela correu para o banheiro e vomitou. Quando voltou para o quarto, Roberto continuava dormindo, alheio ao fato de que o mundo de sua esposa tinha acabado de implodir. Lúcia pegou um travesseiro
e foi para o quarto de hóspedes. Trancou a porta. Sentou-se no chão frio e chorou. As lágrimas, finalmente, vieram silenciosas e devastadoras. Lúcia tinha descoberto a traição, mas o pior ainda estava por vir. E o nome dele era Natal. Lúcia não dormiu naquela noite. Quando o sol nasceu, ela ainda estava sentada no chão do quarto de hóspedes, os olhos inchados, a garganta ardendo. A porta foi sacudida por batidas impacientes. Lúcia, por que você trancou a porta? Você está bem? A voz de Roberto, do outro lado, soava genuinamente preocupada. Que ironia! O traidor preocupado. Estou bem. Só... Não me senti bem à noite. Não queria te acordar. Sua própria voz soou estranha, distante. Ah, ok. Preciso ir. Tenho reunião cedo. Ela ouviu os passos dele se afastando. A porta da frente se fechando. O carro ligando e saindo da garagem. A rotina de sempre. Como se nada estivesse diferente. Como se seu mundo não tivesse acabado. Lúcia se arrastou até o banheiro e olhou no espelho. A mulher que a encarava de volta era uma estranha. Olhos vermelhos, rosto inchado, cabelos desgrenhados. Quando tinha se tornado essa pessoa? Quando tinha deixado de importar? O celular tocou. Era Tânia. Bom dia, querida. Que tal um café da manhã aqui em casa? Fiz aqueles croissants que você adora. Não posso hoje, Tânia. Estou ocupada. Ah, que pena. Mas você está bem? Sua voz está estranha. Estou ótima. Lúcia desligou antes que a outra pudesse responder. Lúcia não teve coragem de falar para a amiga que o marido estava a traindo. Os dias seguintes foram uma tortura silenciosa. Lúcia se via representando um papel. A esposa dedicada, a mãe presente, a vizinha amigável. Sorria quando Roberto chegava em casa. Conversava com Cristina sobre a escola. Até foi para a academia com Tânia. Você está diferente, Lúcia. Tânia comentou enquanto caminhavam na esteira. Mais quieta, só cansada. Sabe, eu queria te contar uma coisa. Tânia reduziu a velocidade da esteira, aproximando-se. Estou saindo com alguém, um homem incrível, bem-sucedido, maduro, charmoso. Lúcia tentou disfarçar a tristeza. Que maravilha! As palavras saíram como vidro moído. Ele está se separando. A esposa é, como posso dizer, acomodada. Não cuida mais dela, não se interessa pelas coisas dele. É só uma questão de tempo até ele se libertar. Lúcia parou a esteira. Olhou diretamente nos olhos de Tânia. Você não acha errado? Se envolver com um homem casado? Tânia deu de ombros. O coração não escolhe, querida. Além do mais, se a esposa não consegue manter o marido interessado, a culpa é dela, não é? Lúcia teve que sair. Murmurou uma desculpa e praticamente correu para o vestiário. Trancou-se em um dos boxes e chorou até não haver mais lágrimas. Naquela noite, durante o jantar, Roberto estava particularmente animado. Lúcia, preciso que você assine uns documentos para mim. São da empresa, nada demais. Questões burocráticas. Ele colocou uma pasta na mesa, ao lado do prato dela. Pode deixar. Assino depois do jantar. Lúcia nem olhou para os papéis. Cristina estava ali, comendo e mexendo no celular, alheia à atenção. Roberto sorriu. Aquele sorriso que ela tinha amado por 20 anos, agora parecia a careta de um estranho. Obrigado, amor. Você sempre facilita tudo para mim. Facilita tudo. As palavras ecoaram na cabeça de Lúcia. Era isso que ela era? Uma facilitadora? Alguém que simplesmente se curvava, assinava, obedecia? Depois do jantar, quando Roberto subiu para o escritório, Lúcia pegou a pasta que ele tinha deixado sobre o balcão e guardou os documentos em uma gaveta secreta de sua cômoda, onde guardava joias antigas de sua mãe. Ela não queria assinar nada, não confiava mais em Roberto. Mas algo mudou naquele momento. No fundo do poço da humilhação, uma fagulha se acendeu. Não era aceitação, não era resignação, era raiva. Dezembro chegou trazendo luzes coloridas e uma falsa atmosfera de alegria. Lúcia decorou a casa como sempre fazia, cada enfeite colocado com precisão automática. Por fora, tudo parecia normal. Por dentro, ela estava em chamas,
Ela ainda não tinha descoberto quem era a mente, e Roberto continuava a dar desculpas para seus atrasos. Mãe, o André vem para o Natal? Cristina perguntou, ajudando a pendurar bolas douradas na árvore. Vem sim, e disse que vai trazer o chefe dele, o Márcio. Parece que o coitado perdeu a esposa recentemente e vai passar o Natal sozinho. Que triste. Cristina fez uma careta. Pelo menos vai ter bastante gente aqui. Você convidou a Tânia também? Claro, ela é nossa vizinha. Roberto entrou na sala naquele momento, o telefone grudado na orelha como sempre. Sim, tudo certo. Depois eu te ligo. Ele desligou rapidamente ao ver Lúcia olhando. A decoração está linda, amor. Amor, você assinou aqueles documentos que te dei para assinar? Roberto perguntou, fingindo inocência. A expressão dela mudou sutilmente. Quais documentos? Os da empresa. Dei para você assinar na semana passada. Ah, sim. Vou assinar e te entrego depois do Natal. A véspera de Natal chegou envolta em um frio incomum para a região. Lúcia passou o dia organizando a festa, acompanhando as empregadas na cozinha e preparando o banquete. Peru, tender, farofa, arroz à grega, saladas. Cada prato, uma obra de arte. Cada movimento, uma forma de manter a mente ocupada. André chegou às 6 da tarde, alto e bonito como o pai, mas com os olhos gentis que herdara dela. Mãe! Ele a abraçou forte, levantando-a do chão. Senti tanta saudade. Meu filho lindo. Lúcia segurou seu rosto entre as mãos. Deixa eu te olhar. Está mais magro. Não está se alimentando direito. Mãe, por favor. André riu. Eu trouxe o Márcio, como avisei. Espero que não se importe. Um homem saiu do carro e Lúcia sentiu seu coração pular uma batida. Márcio Albuquerque era diferente de qualquer homem que ela já tinha visto. Não era o tipo de beleza óbvia de Roberto. Havia algo mais sutil nele. Cabelos castanhos levemente desalinhados, olhos cor-de-mel que carregavam uma tristeza profunda, um sorriso tímido que iluminou o rosto quando ele a viu. Senhora Lúcia, muito prazer. Desculpe me intrometer no Natal de sua família. Imagine, é um prazer ter você aqui. Lúcia estendeu a mão, e quando ele a apertou, sentiu um calor estranho subir pelo braço. A noite transcorreu em uma dança cuidadosamente coreografada. Os convidados chegaram, tios, primos, amigos, e Tânia, claro, com um vestido vermelho justo que deixava pouco para a imaginação. Lúcia, querida! Tânia a beijou no rosto, seu perfume enjoativamente doce. Sua casa está deslumbrante. Você tem um talento incrível. Lúcia observou Roberto cumprimentar Tânia. A mão dele demorou demais na cintura dela. Os olhos se encontraram por um segundo a mais do que seria apropriado. Lúcia sentiu uma pontada de desconfiança. Durante o jantar, Lúcia sentou-se na cabeceira da mesa, Roberto na outra ponta. Márcio acabou sentado ao seu lado. André me contou que a senhora era arquiteta. Ele disse, servindo vinho para ela. Era. Faz muito tempo. Por que parou? Ninguém nunca tinha perguntado isso. Sempre assumiam como se fosse óbvio, natural. Eu, as crianças, a família. Pareceu a coisa certa a fazer na época. E agora, ainda parece? Os olhos dele a estudavam com uma intensidade que a fazia se sentir exposta. Eu não sei. A honestidade da resposta a surpreendeu. Minha esposa era escultora. Márcio olhou para o copo. Sempre dizia que arte não é luxo, é necessidade. Que quando uma pessoa abre mão de sua essência, uma parte dela morre. Sinto muito pela sua perda. Obrigado. Foi há 6 meses. Câncer. Muito rápido. Ele tomou um gole de vinho. As palavras de Márcio perfuraram algo profundo em Lúcia. Lágrimas arderam em seus olhos. Com licença. Ela se levantou rapidamente e foi para a cozinha. Apoiou-se na pia, respirando fundo. Quando voltou, a mesa estava em algazarra. As pessoas riam, brindavam, celebravam. Roberto não estava em seu lugar. Cristina, Lúcia tocou o ombro da filha. Onde está seu pai? Acho que vi ele indo para o quintal. Ou, talvez para a casa da Tânia? Não tenho certeza. O coração de Lúcia acelerou. Tânia também não estava à mesa. Vou só levar o presente dela.
Ela esqueceu aqui. Lúcia pegou o embrulho que tinha preparado, um vaso de cristal caro, ironicamente. Saiu pela porta lateral, o ar frio da noite queimando seus pulmões. A casa de Tânia estava com as luzes acesas. Lúcia se aproximou da janela e ouviu vozes. Precisa achar aqueles documentos, Roberto. Sem eles não podemos vender a casa. Eu sei, ela deve ter escondido em algum lugar. Sua mulherzinha idiota não é tão boba quanto parece, Roberto riu. Ela é ingênua, Tânia. Sempre foi. 20 anos e nunca desconfiou de nada. Bom, logo você estará livre dela. E finalmente poderemos ficar juntos de verdade. Lúcia ouviu o som de beijos gemidos abafados. Suas pernas fraquejaram. Mesmo sabendo, mesmo tendo visto as mensagens, ouvir aquilo ao vivo era uma punhalada. Roberto estava a traindo com Tânia. Ela era a amante. O vaso de cristal escorregou de suas mãos. O som do vidro se estilhaçando no chão cortou a noite como um grito. As vozes dentro da casa cessaram. A porta se abriu. Roberto apareceu, a camisa amarrotada. Lúcia, o que você está fazendo aqui? Tânia apareceu atrás dele, os cabelos desalinhados, um sorriso cínico nos lábios. Ah, Lúcia, que pena. Queríamos contar de um jeito mais delicado. Lúcia os olhou. De repente, sentiu uma calma estranha, gelada. Não havia mais lágrimas. Não havia mais dor. Havia apenas clareza. Saia da minha frente, Roberto. Ele tentou tocá-la. Ela recuou como se ele fosse veneno. Lúcia, deixa eu explicar. Saia da minha frente. Ela voltou para casa, deixando os cacos de cristal e os cacos de seu casamento espalhados no chão da casa vizinha. O casamento tinha acabado naquela noite de Natal, mas a guerra estava apenas começando. Lúcia entrou em casa como um fantasma. A festa continuava na sala de jantar, risadas e músicas natalinas enchendo o ar. Mas para ela tudo estava em silêncio. Mãe, André se levantou assim que a viu. O que aconteceu? Você está pálida. Todos os olhos se viraram para ela. Lúcia sentiu as pernas fraquejarem. Márcio foi o primeiro a se mover, segurando-a pelo cotovelo antes que ela caísse. Eu preciso... Desculpem, eu não estou me sentindo bem. Sua voz saiu fraca, distante. Vou levá-la para o quarto. Márcio disse, firme mas gentil. André os acompanhou. Juntos, ajudaram Lúcia a subir as escadas. Ela se sentou na cama, tremendo apesar do calor do quarto. Mãe, o que aconteceu lá fora? André se ajoelhou diante dela, segurando suas mãos geladas. Naquele momento, Roberto entrou no quarto. Seu rosto estava vermelho, os olhos arregalados. Lúcia, precisamos conversar. A sós. Não. A palavra saiu de Lúcia como uma bala. Não temos nada para conversar. Pelo amor de Deus, foi um mal-entendido. Mal-entendido? Lúcia se levantou e, pela primeira vez em 20 anos, ergueu a voz para o marido. Eu vi você com ela. Ouvi vocês rindo de mim, falando sobre vender minha casa. André ficou lívido. Do que ela está falando, pai? É mentira. Ela está confusa, não entendeu o que viu. 2 anos, Roberto. Você teve um caso por 2 anos com aquela víbora que eu recebi na minha casa, que eu chamei de amiga. As palavras jorravam agora, anos de silêncio se rompendo. E vocês planejaram roubar minha herança, a casa dos meus pais. Senhor, acho melhor o senhor sair. Márcio se colocou entre Roberto. Lúcia, sua postura protetora. Quem diabos você pensa que é? Isso é assunto de família. Família? Lúcia riu, um som amargo e quebrado. Você destruiu nossa família. Saia, saia agora. Roberto olhou ao redor, percebendo que tinha perdido. Você vai se arrepender disso, Lúcia. Vai ficar sozinha, sem nada. Eu já estou sem nada, você tirou tudo de mim. Ela apontou para a porta. Agora saia da minha casa antes que eu chame a polícia. Roberto saiu batendo a porta. Ouviram seus passos pesados, descendo as escadas. Sua voz alta demais explicando aos convidados que Lúcia não estava bem, que a festa tinha acabado. Lúcia desabou. André a segurou enquanto ela chorava. 20 anos de submissão e dor finalmente encontrando vazão. Márcio ficou ali, em silêncio respeitoso, apenas presente. Quando os convidados partiram e a casa finalmente ficou em silêncio,
Cristina subiu. Seus olhos estavam vermelhos de choro. Mãe, é verdade? Pai traiu você com a Tânia? Lúcia acenou que sim, incapaz de falar. Eu odeio ele. Odeio os dois. Cristina se jogou nos braços da mãe. Como ele pôde fazer isso com você? Elas ficaram abraçadas, mãe e filha, unidas pela dor. Os dias seguintes foram um borrão. Roberto voltou algumas vezes, sempre com desculpas, sempre com promessas. Lúcia trancou todas as portas. Trocou as fechaduras. Ele gritava do lado de fora, alternando entre súplicas e ameaças. Você não vai conseguir nada no divórcio. Eu conheço os melhores advogados. Essa casa vai ser minha de qualquer jeito. Você é uma louca, está vendo coisas. Mas Lúcia não abria a porta. Pela primeira vez na vida, ela disse não. E continuou dizendo. Lúcia lembrou dos papéis que Roberto tinha dado para ela assinar. Ela pegou na gaveta que tinha escondido. Abriu e começou a ler os documentos. Eram papéis de transferência de propriedade. Da casa, sua casa, a herança de sua família. O nome do comprador estava lá, em letras garrafais. Tânia Ferreira da Silva. Lúcia sentou-se no chão da cozinha, os documentos espalhados ao seu redor. Não era só uma traição, era um roubo. Eles tinham planejado tudo. A amizade falsa, a aproximação, a manipulação. E ela, idiota, tinha caído como uma tola. 2 semanas depois do Natal, André bateu em seu quarto. Mãe, preciso voltar para a cidade amanhã, mas não quero te deixar sozinha aqui. Vem comigo. Fica uns dias no meu apartamento. Você precisa sair desse lugar. Lúcia olhou ao redor. Cada canto daquela casa carregava memórias. Mas não eram mais memórias felizes. Eram fantasmas. Talvez você tenha razão. Márcio também voltou para lá. Disse que se você precisar de qualquer coisa é só ligar. Ele tem contatos, advogados, gente que pode te ajudar. Lúcia assentiu. Está bem, eu vou. Naquela noite, Lúcia fez as malas, roupas, documentos, as joias de sua mãe e os papéis que Roberto tanto procurava, escondidos no fundo de sua bolsa. De manhã cedo, antes do sol nascer, ela entrou no carro de André. Cristina ficaria com uma tia até as coisas se acertarem. Quando passaram pela casa de Tânia, Lúcia viu a silhueta dela na janela. Suas mãos se fecharam em punhos. Um dia, ela murmurou, vocês dois vão pagar por isso. André olhou para a mãe e viu algo que nunca tinha visto antes. Não era a mulher frágil e submissa que ele conhecera a vida toda. Era fogo. Era determinação. Era uma mulher redescobrindo suas garras. A viagem de 2 horas para a cidade foi silenciosa. Lúcia olhava pela janela, vendo a paisagem mudar, deixando para trás a vida que conhecia. Quando chegaram ao apartamento de André, pequeno, mas aconchegante, Lúcia sentiu algo estranho. Leveza, como se tivesse largado um peso que carregava há anos. Mãe, quer descansar? Não. Ela colocou a bolsa no sofá. Quero o telefone do melhor advogado de divórcio que você conhece. André sorriu. Agora sim. Enquanto ele procurava os contatos, o celular de Lúcia tocou. Era um número desconhecido. Alô? Lúcia? É o Márcio. André me deu seu número. Espero que não se importe. A voz dele era quente, reconfortante. Só queria saber se chegou bem. Cheguei sim, obrigada por... Eu entendo o que é perder o chão sob os pés. Se precisar conversar ou apenas ficar em silêncio com alguém, eu estou aqui. Lúcia sentiu lágrimas picar em seus olhos, mas dessa vez não eram de dor. Obrigada, Márcio. Lúcia tinha perdido sua vida antiga, mas talvez, apenas talvez, estivesse prestes a encontrar uma nova. 2 semanas na cidade transformaram Lúcia de maneiras que ela não imaginava possíveis. O apartamento de André era pequeno, mas tinha vista para um parque onde ela caminhava todas as manhãs. Sem Roberto, sem Tânia, sem as paredes da casa que a aprisionavam em memórias falsas. Bom dia, mãe. André entrou na cozinha, encontrando-a já vestida e maquiada. Reunião com o advogado hoje? Sim, às 10. Lúcia serviu café para os dois. Doutor Henrique disse que tenho um caso forte. Roberto forjou minha assinatura em vários documentos além daquele da casa. Ele vai pagar por isso. Não é sobre vingança, André. Lúcia soprou o café quente.
É sobre justiça, sobre recuperar o que é meu. O celular dela vibrou. Era Márcio, como tinha sido todas as manhãs desde que ela chegara. Bom dia, Lúcia. Não esqueça que temos almoço hoje se ainda quiser vir conhecer a galeria. Ela sorriu. Márcio tinha se tornado uma presença constante, mas nunca invasiva. Conversavam sobre arte, sobre perdas, sobre recomeços. Ele não tentava consertá-la ou apressá-la. Apenas estava ali. Não esqueci, meio-dia. Perfeito. A reunião com o Dr. Henrique foi esclarecedora e, de certa forma, empoderadora. O advogado espalhou documentos sobre a mesa. Senhora Lúcia, seu marido foi bastante ousado, devo admitir. Ele não apenas tentou transferir a propriedade de sua casa sem seu conhecimento real, como também desviou fundos conjuntos para a conta da amante. Ele falou a palavra com distaste. Temos um caso sólido tanto para o divórcio quanto para processos criminais por fraude. Quanto tempo vai levar? Essas coisas são lentas, mas com as evidências que você trouxe, especialmente os documentos que ele pensou que você tinha assinado sem ler, temos vantagem. Ele vai ter que devolver tudo e pagar caro por isso. Quando Lúcia saiu do escritório, sentiu-se mais leve, mais forte. Pegou um táxi até a galeria de Márcio. O lugar era deslumbrante. Paredes brancas, luz natural entrando por clarabóias, esculturas e pinturas dispostas com um cuidado que beirava a reverência. E lá estava Márcio conversando com uma cliente, seus gestos expressivos enquanto explicava algo sobre uma pintura abstrata. Quando ele a viu, seu rosto se iluminou. Lúcia, que bom que veio. Ele se desculpou com a cliente e veio até ela. O que achou? É lindo. Respira a arte. Minha esposa projetou o espaço. Ela dizia que uma galeria tinha que ser como um templo, um lugar onde a arte podia respirar e as pessoas podiam se conectar com algo maior que elas mesmas. Eles caminharam, lentamente entre as obras. Márcio explicava cada peça, a história por trás de cada artista. Lúcia se viu absorvendo tudo, sentindo algo que não sentia há anos: inspiração. Você já pensou em voltar a trabalhar com arquitetura? Ele perguntou enquanto almoçavam em um café próximo. Eu não sei se ainda sei, faz tanto tempo. Talento não se perde, Lúcia, só fica adormecido. Márcio se inclinou para a frente. Sabe, estou pensando em expandir a galeria, adicionar um segundo andar, um espaço para workshops, mas não faço ideia de como fazer isso estruturalmente. Você precisaria de um arquiteto. Precisaria. Ele sorriu. Conhece algum bom? Lúcia riu e percebeu que era a primeira vez que ria de verdade em semanas. Eu posso dar uma olhada. Sem compromisso. Sem compromisso. Ele concordou, mas seus olhos brilhavam. Naquela tarde, Lúcia se viu fazendo algo que não fazia há 20 anos. Desenhando. Márcio a levou para o segundo andar vazio da galeria, deu-lhe papel, lápis e a deixou sozinha. As linhas fluíram naturalmente. Primeiro tímidas, depois mais confiantes. Ela esboçou escadas em espiral, janelas estratégicas para a luz natural, espaços que conversavam com o piso inferior. Suas mãos lembravam. Seu coração lembrava. Quando Márcio voltou 2 horas depois, encontrou-a cercada de desenhos. Meu Deus! Ele pegou um dos esboços com cuidado, como se fosse algo precioso. Lúcia, isso é incrível. Você tem um dom. Está muito básico. Preciso de medidas exatas, preciso pensar na estrutura. Então pegue as medidas. Pense na estrutura. Ele colocou o papel na mesa. Esse projeto é seu se você quiser. Márcio, eu não posso. Não sou mais arquiteta. Por que não? A pergunta tão simples a deixou sem palavras. Eu larguei faz mais de 10 anos. E agora você está pegando de volta. Ele tocou seu ombro gentilmente. Lúcia, você passou 20 anos vivendo a vida que outros queriam que você vivesse. Não acha que está na hora de viver a sua própria? As palavras dele ecoaram nela durante todo o caminho de volta para o apartamento de André. Quando chegou, encontrou várias mensagens de Roberto. Precisamos conversar. Você está sendo irracional. Os advogados vão te destruir. Você não é nada sem mim. Lúcia olhou para as mensagens e pela primeira vez sentiu não dor, mas algo parecido com pena.
Roberto estava perdido, se afogando na mentira que ele mesmo criara. E ela? Ela estava aprendendo a nadar. Deletou todas as mensagens sem responder. Naquela noite, André chegou em casa e a encontrou na mesa da cozinha, cercada de papéis, calculadora, lápis, desenhando. Mãe! Ela levantou os olhos e André viu algo que o fez sorrir. Determinação. Estou trabalhando em um projeto para a Galeria do Márcio. Sério? Sério. Ela voltou ao desenho. Sabe, seu pai tinha razão sobre uma coisa. Eu não sou nada do que eu era. Eu sou melhor. André beijou o topo da cabeça dela. Sempre foi, mãe. Você só esqueceu por um tempo. Lúcia trabalhou até tarde naquela noite. E pela primeira vez em 20 anos, dormiu sem pesadelos. Porque pela primeira vez em 20 anos, ela não estava vivendo a vida de outra pessoa. Estava vivendo a dela. A mulher que Roberto traiu estava morta. Mas das cinzas dela, uma nova Lúcia estava nascendo. E essa versão tinha asas. 3 semanas depois, Lúcia sabia que não podia mais adiar. Precisava voltar para casa. Não para se esconder, mas para enfrentar. Tenho que buscar mais documentos e ver Cristina. Ela está sofrendo com tudo isso. Lúcia dobrava roupas preparando sua mala. Quer que eu vá com você? André ofereceu. Não, preciso fazer isso sozinha. Márcio apareceu no apartamento pouco antes dela partir. Trazia um envelope grande sob o braço. Trouxe o contrato do projeto. Oficialmente você é a arquiteta da expansão da galeria. Ele entregou o envelope, seus dedos tocando os dela por um segundo a mais. E trouxe isso também. Era um spray de pimenta. Lúcia riu, mas pegou. Acha mesmo necessário? Lúcia, homens como Roberto não aceitam perder. Só seja cuidadosa. Havia algo nos olhos de Márcio que fez o coração dela acelerar. Preocupação, sim, mas também algo mais. Algo que ela não estava pronta para nomear. Vou ser. A viagem de volta foi carregada de emoções conflitantes. Quanto mais se aproximava da cidade, mais seu estômago se apertava. Mas não era mais medo. Era antecipação. Quando estacionou na frente da casa, viu que o jardim estava mal cuidado. Roberto claramente não estava morando ali. A casa de Tânia ao lado parecia igualmente abandonada. Cristina abriu a porta antes mesmo que ela tocasse a campainha. Mãe! A menina se jogou em seus braços, chorando. Minha filha, eu senti tanta falta. Dentro de casa, tudo estava como ela deixara, mas coberto por uma fina camada de poeira. Era como entrar em um museu de sua própria vida. Pai ligou várias vezes. Ele quer voltar. Cristina disse, enquanto tomavam chá na cozinha. E você? O que você quer? Cristina hesitou. Eu quero que você seja feliz, mãe. E ele nunca te fez feliz, não é? Eu só estava cega demais para ver. Lúcia segurou a mão da filha. Nós duas estávamos. Um barulho na sala as fez pular. Lúcia se levantou rapidamente, o spray de pimenta já em sua mão. Quem está aí? Roberto entrou na cozinha. Ele estava diferente, mais magro, barba por fazer, olheiras profundas. Não era mais o empresário impecável. Era um homem desesperado. Lúcia, Cristina, dá licença para nós dois. Não. Cristina cruzou os braços. O que você tem para falar, fala na minha frente. Roberto olhou para a filha, surpreso com a firmeza em sua voz. Então voltou-se para Lúcia. Eu cometi erros, sei disso, mas podemos consertar, podemos recomeçar. Recomeçar? Lúcia riu, um som sem humor. Roberto, você me traiu por 2 anos. Tentou roubar minha casa, me fez de idiota na frente de toda a cidade. Foi fraqueza. Aquela mulher me envenenou. Não bote a culpa nela. Você fez suas escolhas. Eu te amo, Lúcia. Não. Você ama ter alguém que cuida de você, que assina papéis sem ler, que não questiona, que não existe além de ser sua sombra. Lúcia deu um passo em direção a ele. Mas eu existo, Roberto. E agora eu sei disso. Você não vai sobreviver sozinha. Sem mim, você não é nada. É engraçado você dizer isso, porque nas últimas semanas, sem você, eu me tornei arquiteta de novo. Estou projetando uma expansão para uma galeria de arte. Tenho reuniões com clientes.
Tenho propósito. Ela sorriu. Então talvez você esteja certo. Sem você eu não sou nada do que eu era. Eu sou muito mais. Roberto ficou vermelho. Você acha que vai ganhar no tribunal? Eu tenho os melhores advogados. E eu tenho a verdade. E os documentos que você tanto procurou. O rosto dele empalideceu. Você os escondeu? Guardei em lugar seguro, junto com cópias das suas mensagens com Tânia e extratos bancários mostrando o dinheiro que você desviou. Lúcia cruzou os braços. Agora saia da minha casa. Você não mora mais aqui. Essa casa é minha também. Não legalmente. Ela era a herança da minha família, está no meu nome. Seu advogado já deve ter te informado isso. Ela apontou para a porta. Saia, antes que eu chame a polícia. Roberto deu um passo ameaçador em direção a ela. Você vai se arrepender. A mulher que entrou naquela casa era diferente da que saiu semanas atrás. E Roberto finalmente percebeu que tinha perdido algo que nunca mereceu ter. 2 meses haviam se passado. Lúcia agora dividia seu tempo entre sua casa e o apartamento do filho. Trabalhava no projeto da galeria. O processo de divórcio avançava e com ele sua transformação. Ela estava na galeria, revisando os planos finais da expansão, quando Márcio entrou com 2 cafés. Achei que precisasse de combustível. Ele colocou a xícara ao lado dela e olhou os desenhos. Está ficando perfeito. Você acha mesmo? Lúcia mordeu o lábio insegura. Às vezes penso que estou enferrujada demais, que perdi o toque. Márcio se sentou ao lado dela, tão perto que seus ombros se tocaram. Lúcia, olhe para mim. Ela obedeceu. Os olhos cor-de-mel dele a estudavam com uma intensidade que fazia seu coração disparar. Você é talentosa, sempre foi. O que você perdeu não foi o talento, foi a confiança. E sabe o que eu vi nas últimas semanas? Você recuperando cada pedaço dela. Márcio, Ela parou sem saber como continuar. O quê? Eu tenho 41 anos, 2 filhos, um casamento destruído nas costas, uma ex-arquiteta tentando recomeçar. Ela desviou o olhar. E você é 2 anos mais novo, bem-sucedido. Poderia estar com qualquer mulher mais jovem, sem bagagem. Pare. Márcio virou o rosto dela suavemente com a mão, fazendo-a olhá-lo novamente. Você acha que eu não tenho bagagem? Perdi minha esposa há menos de 1 ano. Tem dias que eu ainda acordo achando que ela está do meu lado. Tem dias que a culpa de seguir em frente me come vivo. Exatamente. Você ainda está de luto. Estou. E talvez sempre esteja, de alguma forma. Mas isso não significa que meu coração parou de bater, que eu parei de sentir. Ele segurou a mão dela. Lúcia, quando te vejo, eu vejo força, vejo beleza, vejo uma mulher renascendo das cinzas. E isso é a coisa mais inspiradora que já presenciei. Eu tenho medo. A voz dela saiu em um sussurro. Medo de me machucar de novo. Medo de não ser suficiente. Medo de que isso seja apenas... Gratidão? Carência? Márcio completou. Eu pensei nisso também. Questionei cada sentimento. Mas, Lúcia, o que eu sinto quando estou com você não é pena. Não é obrigação. É conexão. É vida voltando para um coração que eu achei que tinha morrido. Eles ficaram assim, mãos entrelaçadas, olhos fixos um no outro. O mundo ao redor desapareceu. Márcio se inclinou lentamente, dando-lhe tempo para recuar. Mas Lúcia não recuou. Quando os lábios dele se encontraram, foi como respirar pela primeira vez, após ficar submersa por muito tempo. O beijo foi suave, hesitante, carregado de uma vulnerabilidade que ambos compartilhavam. Quando se separaram, Lúcia tinha lágrimas nos olhos. Eu não sei se estou pronta, ela admitiu. Então vamos devagar. Só deixe acontecer, no tempo certo. O telefone de Lúcia tocou, quebrando o momento. Era Dr. Henrique, seu advogado. Lúcia, temos um problema. Roberto está tentando mover processos contra você, alegando que você o abandonou, que está alienando os filhos dele, que escondeu bens conjugais. Mas isso é mentira. Eu sei. Mas ele tem advogados caros e está disposto a sujar seu nome. Precisamos de uma reunião.
Amanhã, se possível. Lúcia desligou, sentindo o chão se mover sob seus pés. O que foi? Márcio perguntou preocupado. Roberto, ele está atacando, tentando me fazer parecer a vilã. Na semana seguinte, Lúcia entrou no tribunal com o Dr. Henrique ao seu lado. Roberto estava lá, com 3 advogados ao seu redor, vestindo um terno caro e uma expressão confiante. A audiência começou. O advogado de Roberto pintou Lúcia como uma esposa negligente, instável, que tinha abandonado o lar e estava manipulando os filhos contra o pai. Quando foi a vez de Dr. Henrique, ele colocou um tablet na mesa do juiz. Meritíssimo, gostaria de apresentar evidências que contradizem completamente a narrativa apresentada. Ele passou slide por slide, mensagens de Roberto com Tânia, extratos bancários mostrando transferências suspeitas, e-mails planejando a venda da casa de Lúcia, até fotos dos dois juntos em situações claramente íntimas. O rosto de Roberto foi do vermelho ao branco, conforme cada evidência era apresentada. Além disso, Dr. Henrique continuou, temos aqui o testemunho dos filhos do casal, André e Cristina, que confirmam o comportamento abusivo e manipulador do Sr. Roberto. Lúcia olhou para Roberto. Ele parecia pequeno agora, encolhido, exposto. O juiz analisou tudo em silêncio. Finalmente falou. Sr. Roberto, as evidências aqui apresentadas são graves. Não apenas indicam adultério e tentativa de fraude, como também mostram um padrão de manipulação e abuso emocional. Vou deferir liminar imediata para que o senhor mantenha a distância da senhora Lúcia e da residência. Roberto se levantou abruptamente. Isso é um absurdo. Eu tenho direitos. O senhor perdeu seus direitos no momento em que tentou fraudar documentos e roubar a herança de sua esposa. O juiz bateu o martelo. Caso encerrado. Do lado de fora do tribunal, Lúcia respirou fundo. Márcio estava esperando, junto com André e Cristina. E então, André perguntou ansioso. Ganhamos. Lúcia sentiu lágrimas de alívio. Ganhamos tudo. Cristina a abraçou forte. André se juntou. E Márcio ficou ali, sorrindo, esperando sua vez. Quando as crianças finalmente a soltaram, Lúcia foi até Márcio. Obrigada por estar aqui. Por acreditar em mim quando eu não acreditava. Sempre. Ele segurou o rosto dela entre as mãos. Sempre vou estar. E ali, na frente do tribunal, diante de seus filhos e de todo mundo que passava, Lúcia o beijou. Não com hesitação dessa vez, mas com certeza, porque ela tinha acabado de recuperar sua vida e agora estava pronta para vivê-la. 2 semanas depois, quando voltou para casa, encontrou uma surpresa. Tânia estava na calçada, com malas ao seu redor, despejada. Ela olhou para Lúcia com ódio puro. Satisfeita? Você destruiu tudo! Lúcia a encarou, sem medo, sem raiva, apenas com uma calma gélida. Não, Tânia, vocês destruíram a si mesmos. Eu apenas me recusei a afundar junto. E passou por ela entrando em sua casa, sem olhar para trás. A mulher frágil que Tânia e Roberto tinham subestimado não existia mais. No lugar dela estava uma fênix, e fênix não pedem desculpas por renascer. 6 meses depois da audiência, Lúcia estava em pé no canteiro de obras que antes fora apenas um sonho no papel. A expansão da galeria estava tomando forma, cada viga e cada janela posicionadas exatamente onde ela tinha planejado. Arquiteta Lúcia, um dos pedreiros acenou. Precisa vir ver isso aqui. A claraboia está perfeita, a luz entra exatamente no ângulo que você calculou. Arquiteta Lúcia. As palavras ainda soavam estranhas, mas cada vez mais certas. Márcio apareceu ao seu lado, 2 capacetes de segurança nas mãos. Pronta para a inspeção? Eles caminharam pelo espaço, Lúcia apontando detalhes, explicando escolhas arquitetônicas. Márcio ouvia fascinado, não apenas pelo projeto, mas pela transformação dela. A mulher insegura que conhecera no Natal tinha dado lugar a uma profissional confiante e apaixonada pelo que fazia. Sabe, Márcio disse quando pararam no que seria o mezanino, tem algo que eu quero te mostrar. Ele puxou uma pasta do carro. Dentro havia contratos.
3 clientes novos pediram especificamente por você. Querem projetos residenciais e tem esse aqui. Ele mostrou o último documento. Um centro cultural. Grande, complexo. O tipo de projeto que vai colocar seu nome no mapa novamente. Lúcia segurou os papéis com mãos trêmulas. Márcio, isso... como conseguiu? Eu não consegui nada. Foi seu trabalho, seu talento. As pessoas viram o que você fez aqui e quiseram a mesma magia. Ele tocou seu rosto. Você está brilhando, Lúcia. E o mundo inteiro está notando. Ela o beijou, ali mesmo no meio da obra, com os operários assobiando e aplaudindo. Não ligou. Pela primeira vez na vida, não ligou para o que os outros pensavam. Mas nem tudo eram flores. Aquela noite, quando voltou para casa, encontrou uma carta registrada. Era de Roberto. Lúcia, eu sei que não mereço seu perdão. Sei que destruí tudo que tínhamos. A empresa faliu. Perdi a casa onde estava morando. Tânia me largou assim que o dinheiro acabou. Eu fiquei sem nada. E o pior, fiquei sem você e sem meus filhos. Não estou pedindo para voltar. Só queria que você soubesse que você tinha razão. Sobre tudo. E que eu sinto muito. Lúcia leu a carta 3 vezes. Esperou sentir satisfação, vingança realizada. Mas tudo o que sentiu foi uma tristeza vazia. Roberto tinha sido seu primeiro amor, o pai de seus filhos. Vê-lo destruído não trazia alegria, apenas fechamento. Ela mostrou a carta para Márcio quando ele veio jantar. Como você se sente? Ele perguntou lendo. Triste. Não por ele, mas pelo tempo que desperdiçamos. Pelos anos que eu poderia ter sido quem sou agora. Ela suspirou. Mas também grata. Porque se nada disso tivesse acontecido, eu nunca teria acordado. Você vai responder? Não sei. Parte de mim quer. Não para dizer que o perdoo, porque ainda não sei se perdoo, mas para dizer que eu sobrevivi, que nós sobrevivemos. E a outra parte? A outra parte quer apenas fechar esse capítulo e seguir em frente. Márcio segurou sua mão. Qualquer decisão que tomar, eu apoio. Mas o universo não tinha terminado de testar Lúcia. 2 dias depois, enquanto fazia compras no mercado, esbarrou em Tânia. A ex-rival estava irreconhecível. Cabelo sem o brilho de antes, roupa simples, sem maquiagem. Os olhos que antes transbordavam arrogância agora carregavam derrota. Lúcia, Tânia parou claramente sem saber o que fazer. Lúcia poderia ter passado direto, poderia ter feito uma cena, mas não fez nenhuma das duas coisas. Tânia, eu sei que não tenho direito de falar com você, mas eu preciso dizer, eu sinto muito pelo que fiz, pelo que tentamos fazer. Tânia olhou para o chão. Eu era invejosa. Você tinha tudo o que eu queria, família, casa, estabilidade. E eu achei que roubando Roberto, roubando sua casa, eu teria isso também. E teve? Não, tive nada. Ele me usou, eu usei ele, e no final ficamos os dois sem nada. Lágrimas escorreram pelo rosto de Tânia. Você foi a única real em tudo isso, e eu te paguei com traição. Lúcia ficou em silêncio por um longo momento. Olhou para aquela mulher que quase destruíra sua vida, e sentiu pena. Tânia, eu não sei se consigo te perdoar. Talvez um dia. Mas o que eu posso te dizer é isso. Você gastou tanto tempo querendo a vida de outra pessoa que esqueceu de construir a sua própria. Não repita esse erro de novo. Tânia acenou, incapaz de falar, e se afastou rapidamente. Quando Lúcia contou o encontro para Cristina naquela noite, a filha ficou indignada. Como você conseguiu ser tão gentil com ela? Porque guardar raiva só me machucaria, filha. Ela já está pagando por suas escolhas. Eu não preciso adicionar mais peso a isso. Você é incrível, mãe. Sabe disso? Cristina abraçou-a. Quando eu crescer, quero ser como você. Não, minha filha. Seja melhor. Seja você mesma desde o começo. Não espere 40 anos para isso. Naquela noite, Lúcia sentou-se em seu escritório. Sim, ela tinha um escritório agora. Seu telefone tocou. Era Márcio. Oi. Oi, só queria ouvir sua voz antes de dormir. Lúcia sorriu. Eu te amo. Foi a primeira vez que disse. As palavras saíram naturais, sem medo. Silêncio do outro lado.
Então, a voz de Márcio, embargada. Eu estava esperando você estar pronta para dizer isso, porque eu te amo há meses, Lúcia. Te amo desde que te vi de pé naquele tribunal recuperando sua vida. Te amo pela mulher que você se tornou e pela que você sempre foi, mesmo quando esqueceu. Venha aqui. O quê? Venha aqui, agora. Eu não quero esperar até amanhã. Márcio chegou em 2 horas. Quando Lúcia abriu a porta, ele a pegou no colo e a girou, os dois rindo como adolescentes. Dentro de casa, com Cristina já dormindo, eles se sentaram no sofá, entrelaçados, conversando sobre o futuro, sobre projetos, sobre sonhos, sobre possibilidades. Vou me mudar, Lúcia disse de repente. O quê? Para sua cidade. Podemos construir algo juntos. Márcio olhou nos olhos dela, procurando dúvida. Não encontrou nenhuma. Você tem certeza? Absoluta. A mulher que tinha medo de amar de novo estava aprendendo que corações partidos podem ser remontados. E quando são, ficam ainda mais fortes nas linhas de fratura. 1 ano após aquela noite de Natal que mudou tudo, Lúcia estava na inauguração da expansão da galeria. O espaço estava repleto de pessoas, clientes, artistas, jornalistas, amigos, e lá em destaque na entrada uma placa. Projeto arquitetônico, Lúcia Mendes Arquitetura, seu nome, seu sobrenome de solteira, sua identidade recuperada. Mãe, você está linda. André apareceu ao seu lado, elegante em um terno impecável. E ela estava. Vestido elegante, cabelos cortados em um estilo moderno, maquiagem que realçava sua beleza natural. Mas o que realmente brilhava era a confiança em seus olhos. Obrigada, meu filho. Você também. Cristina chegou correndo, radiante. Mãe, tem uma jornalista da revista Arquitetura em Design querendo te entrevistar. Mande-a entrar. Enquanto conversava com a jornalista sobre seu retorno à arquitetura, sobre recomeços e segundas chances, Lúcia viu Márcio do outro lado do salão. Ele estava explicando uma escultura para um grupo de compradores, mas seus olhos constantemente procuravam os dela. Quando se encontraram, ele piscou. Ela sorriu. Eles não moravam juntos ainda. Lúcia queria ir devagar, fazer as coisas direito dessa vez, mas passavam a maior parte dos dias juntos, construindo, criando, amando. Lúcia Mendes, uma voz a interrompeu. Ela se virou e congelou. Era Roberto. Ele estava diferente, mais velho, mais magro, uma humildade que ela nunca vira antes pesando seus ombros. André imediatamente se aproximou, protetor. Pai, o que você está fazendo aqui? Eu vi a matéria no jornal sobre a inauguração, sobre o sucesso de sua mãe. Roberto olhou para Lúcia. Eu só queria ver o que você se tornou. E o que eu me tornei, Roberto? Lúcia perguntou, sua voz calma, mas firme. Alguém incrível, alguém que sempre foi incrível, mas que eu estava cego demais para ver. Ele respirou fundo. Eu não vim pedir perdão. Sei que não mereço. Vim te agradecer. Agradecer por não me deixar destruir você completamente, por se levantar, por mostrar aos nossos filhos o que é força de verdade. Lágrimas brilhavam em seus olhos. Você foi a melhor. Coisa que já me aconteceu e eu fui o pior que aconteceu a você. Mas olhe para você agora, brilhando. Lúcia sentiu um nó na garganta. Olhou para o homem que fora seu marido por 20 anos. O homem que a traíra, que tentara roubá-la, que quase a destruíra. Roberto, eu te perdoo. As palavras saíram antes que ela pudesse pensar, mas eram verdadeiras. Não porque você merece, não porque o que você fez foi aceitável, mas porque guardar essa raiva só me impediria de voar completamente. Então, eu te perdoo e te desejo bem. Roberto acenou incapaz de falar. Olhou para André e Cristina. Posso ter uma chance de conhecer vocês de novo? Como pessoas, não como coisas que eu possuía. André olhou para a mãe. Ela acenou levemente. A decisão era dele. Podemos tentar, pai, mas vai ser nos nossos termos. E você vai ter que provar que mudou. Eu vou. Eu prometo. Roberto se virou para sair, mas parou. Lúcia, aquele cara ali, o da galeria, ele te trata bem? Melhor do que bem. Ele me trata como igual.
Roberto sorriu tristemente. Bom, é o que você sempre mereceu. Quando ele saiu, Márcio se aproximou. Está tudo bem? Sim. Lúcia se encostou nele. Está tudo bem. A noite continuou em celebração. Quando todos finalmente foram embora, Lúcia e Márcio ficaram sozinhos no espaço vazio, olhando o trabalho que haviam criado juntos. Você sabe o que eu percebi hoje? Lúcia disse, sua cabeça apoiada no ombro dele. O quê? Que felicidade não é sobre nunca cair, é sobre se levantar melhor do que você era antes. Filósofa agora, Márcio brincou beijando seu cabelo. Arquiteta. E a arquitetura da vida é sobre construir sobre ruínas e criar algo mais forte. Eles ficaram em silêncio por um momento, apenas aproveitando a presença um do outro. Márcio. Sim, se mude comigo. De verdade dessa vez. Não em casas separadas, não indo devagar. Eu quero acordar com você todos os dias. Quero construir uma vida, não apenas projetos. Márcio se afastou para olhá-la nos olhos. Você tem certeza? Não tem medo? Tenho medo, sim. Mas medo não é razão para não viver. É razão para viver com mais coragem. Ela segurou o rosto dele. Então, o que você diz? Eu digo que sim. 1000 vezes sim. Eles se beijaram ali, cercados pelos sonhos que haviam construído, pelas cicatrizes que os tornaram mais fortes, pelo amor que nascera das cinzas. 3 meses depois, em uma cerimônia simples no jardim da casa de Lúcia, ela e Márcio se casaram. André foi o padrinho. Cristina, a dama de honra. Não havia pompa, não havia ostentação. Apenas amor genuíno e promessas reais. Eu, Lúcia, te aceito, Márcio, como companheiro. Prometo te amar nos dias fáceis e nos difíceis. Prometo ser tua igual, nunca tua sombra. Prometo construir contigo, nunca me anular por ti. Eu, Márcio, te aceito, Lúcia, como companheira. Prometo honrar tua força, não tentar te salvar. Prometo caminhar ao teu lado, nunca na tua frente. Prometo amar a mulher que tu és e a que ainda está se tornando. Quando os lábios dele se encontraram selando a promessa, Lúcia sentiu algo que nunca sentira antes em seus votos com Roberto. Liberdade. Naquela noite, dançando no jardim iluminado por luzes de fada, cercada por pessoas que a amavam de verdade, Lúcia olhou para o céu estrelado e sussurrou uma promessa para si mesma. Nunca mais vou me perder em outra pessoa. Nunca mais vou esquecer quem eu sou. Márcio a puxou mais perto. No que está pensando? Em como é bom estar em casa. Estamos em casa. Não. Ela tocou o próprio coração. Eu estou em casa, dentro de mim, finalmente. E ali, naquela noite perfeita, sob as estrelas que testemunharam sua transformação, Lúcia soube que tinha vencido. Não vencera Roberto, não vencera Tânia. Tinha vencido o medo, a dúvida, a pequenez que outros tentaram impor sobre ela. Tinha se vencido e se tornado. A vizinha indesejada tinha sido uma maldição disfarçada de bênção, porque sem a traição, sem a dor, Lúcia nunca teria descoberto que tinha asas, e agora que sabia, nada nunca mais a faria esquecer como voar. Mensagem final. A história de Lúcia nos ensina que traição e dor, por mais devastadoras que sejam, não definem quem somos. Definimos a nós mesmas pela forma como nos levantamos. Quantas de nós vivemos anos como sombras de outras pessoas? Quantas esquecemos nossos sonhos, nossos talentos, nossa essência, para caber em vidas que outros desenharam para nós? Lúcia tinha 41 anos quando acordou. Você tem quantos? E mais importante, você está acordada. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para voar. Sua história de superação começa quando você decide que merece mais. E você merece. Sempre mereceu. Fim. Que parte da jornada de Lúcia mais tocou seu coração? Você já passou por um recomeço na vida? Compartilhe sua história nos comentários. Sua força pode inspirar outra mulher a voar. Obrigada por ter ficado até aqui. Você é uma peça fundamental deste canal. Se gostou desta história, curta o vídeo, comente o que achou e se inscreva no canal. Assim você estará nos ajudando a criar novas histórias de amor e recomeços. Até a próxima história de romance
e superação.